Milionário retorna inesperadamente e descobre surpreendente laço entre o filho e a nova empregada. Ricardo, um milionário paulista de 45 anos, voltou para sua fazenda em Minas Gerais após uma longa e desgastante viagem de negócios pelo exterior. Ao pisar na propriedade, um aperto no peito tomou conta dele. Havia anos que não se dedicava à família como deveria. A sua chegada, que deveria ser um momento de felicidade, se transformou em choque ao perceber um ambiente que não reconhecia. Seu filho, Pedro, de 16 anos, e sua nova empregada doméstica, Ana, uma mulher de 30 anos, estavam inusitadamente próximas. Entre risos e conversas, a sensação que Ricardo teve era a de ter entrado em um filme que não tinha assistido. Ana era natural de um bairro humilde e tinha uma história de vida marcada por desafios. Ao invés de apenas cuidar da casa e do filho, ela se tornara confidente de Pedro, alguém que o ouvia e o compreendia de uma forma que Ricardo nunca conseguira. O pai, obcecado por status e aparência, presenciou com indignação o laço entre eles, um laço que ameaçava a imagem que sempre quis manter. Para ele, um boy de classe alta e uma mulher simples não podiam ser amigos. A ideia enraizada de classe e dignidade o impediu de ver a verdade que estava diante de seus olhos. O clima tenso ficou evidente quando Ricardo decidiu impor regras que proibiam o convívio entre Pedro e Ana. "Você não pode se relacionar com ela, Pedro!" Ricardo gritou, e o coração do adolescente disparou. A tristeza consumia Pedro, que amava aquelas conversas descontraídas que compartilhava com Ana, onde ele podia ser ele mesmo, sem a pressão das expectativas do pai. Era um conflito intenso. O garoto, dividido entre a lealdade a um pai autoritário e o desejo de continuar essa amizade, tentou argumentar, mas a voz dele soou pequena diante da firmeza de Ricardo. Em um momento de desespero, Ricardo resolveu fazer modificações abruptas na casa. Queria investir em arte, como se isso pudesse impressionar a sociedade que o cercava, sem se dar conta da guerra que estava prestes a eclodir em seu lar. Ao invés de criar um ambiente acolhedor, ele transformou a casa em um campo de batalha, onde cada canto parecia ecoar a tensão de sua decisão. No auge dessa confusão, um acidente inesperado em uma das exposições que mostraria o talento oculto de Ana deixou todos atônitos. As pinturas dela, que retratavam aspectos profundos da vida e das lutas que vivenciaram, capturaram a atenção da multidão, fazendo algo brilhar dentro de Ricardo. Ele foi confrontado com a possibilidade de perder não apenas o orgulho por conta de sua imagem, mas também o amor do próprio filho. Ao olhar para Pedro radiante, a pergunta que ecoou em sua mente foi: até onde foi sua ambição, se isso significasse perder a conexão com o menino que tanto amava? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo a sua fiel paixão, a arte. Se você estiver passando por isso, não se preocupe, o YouTube ainda não deu as costas à arte de verdade. Para informar e ajudar você nessa transição, a academia parou mais um tempo e voltou com mais um curso gratuito. Conferências totalmente ao vivo, um tiro rápido e simples. Para que você não perca essa mudança de fase e volte a contextualizar seu talento. Tá preparado? Quer saber como você vai fazer isso tudo com alegria e sem custo? Então, clique no link que está aqui e se inscreva no formulário gratuitamente. E você não pode perder. Pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquele instante que parecia eterno, Ricardo entendeu que estava em uma encruzilhada. As palmas ecoavam pela sala, e ele se viu diante do dilema de escolher entre um mundo repleto de aparências e o amor verdadeiro e simples que pulsava na relação entre Pedro e Ana. O futuro da sua família dependia de suas escolhas. Ele se preparava para uma resposta, mas a conexão genuína que tinha visto despertava um novo desejo em seu coração: amar sem barreiras. Conseguiria ele fazer essa mudança?
A tensão na sala aumentava e no ar flutuava uma pergunta inquietante: qual seria o próximo passo de Ricardo? Ricardo respirou fundo, sentindo o peso das expectativas esmagá-lo. Durante anos havia vivido para o sucesso, mas aquele momento o fazia questionar tudo. O olhar de Pedro, misto de esperança e desespero, o paralisou. O que aquele garoto precisava era de um pai, não de um empresário insensível. A sala estava envolta em silêncio, apenas o som das palmas vazias ecoavam, misturando-se com a tensão palpável. Se não tomasse uma atitude bem-sucedida agora, corria o risco de perder o que mais importava, o amor do filho. Ele olhou para Ana, que também se mantinha em pé, a expressão serena, quase como se soubesse que este momento era crucial. Havia algo de especial naquela mulher. Ricardo não conseguia entender, mas ela tinha uma capacidade de iluminar seu filho, de tocar sua alma de uma forma que ele não conseguia. Eu sinto muito, Pedro, começou Ricardo, sua voz falhando um pouco. Ele sentiu a pressão nos próprios ombros, as expectativas do mundo exterior pesando sobre ele. Eu não deveria ter dito o que disse. Você tem o direito de ter amigos e de viver a sua vida. Pedro o olhou surpreso, os olhos arremessados em um misto de alívio e incredulidade. Ricardo continuou, o coração batendo rápido. A amizade entre você e a Ana, eu não posso interferir. Cada palavra soava como uma pequena vitória, mas a dúvida ainda pairava no ar. Mas precisamos ser cautelosos. O que as pessoas vão pensar? O que a minha imagem diz sobre mim? A expressão de Ana, normalmente calma, ficou incisiva. Ricardo, sua preocupação com a imagem nunca deve estar acima do amor que você tem pelo seu filho. Não é justo, nem para ele, nem para você. As palavras dela atingiram Ricardo como um soco, as verdades que ele evitou enfrentar por tanto tempo. O que era mais importante para ele, a aprovação da sociedade ou a felicidade de Pedro? A gente não pode seguir assim. Quero que você e Ana continuem os amigos que são. Ele finalmente disse, como uma válvula de pressão se abrindo. Desculpem-me se fui duro. É só que eu não entendo. Não conheço o novo mundo que está se formando aqui. Pedro exibia um sorriso cauteloso, como se esperasse que o pai estivesse prestes a mudar de ideia novamente. Ana, agora mais relaxada, olhou para Ricardo com gratidão profunda. Ela sabia que tinha enfrentado um gigante, mas a batalha ainda não tinha terminado. O caminho à frente seria cheio de obstáculos. Precisamos de tempo para entender tudo isso, Ana interveio. Ricardo, você ainda pode trabalhar a sua imagem, mas isso não deve vir antes do amor dentro da sua casa. Vamos reconstruir isso juntos. Uma centelha de esperança ressurgiu dentro de Ricardo. O que poderia parecer um desmoronamento poderia se tornar uma nova construção, um novo tipo de família. Ele precisava de um plano. Ele queria mostrar para os outros que o amor e a empatia também eram valores dignos de um bilionário, se não mais. Mas enquanto o clima esfriava, a sensação de um conflito interno começou a surgir. Ele teria que enfrentar as vozes do passado que insistiam em lembrá-lo do que era prioridade, enquanto navegava por esse novo mundo onde amor e classe não eram mutuamente exclusivos. Então, como um eco distante, o som de um carro chegou até eles. Ricardo franziu a testa, reconhecendo que poderia significar um visitante inesperado, um antigo amigo de negócios que não viria para apenas cumprimentá-lo, mas para discutir oportunidades. Estaria ele preparado para lidar com um potencial caos ao abrir as portas dessa nova fase em sua vida? Os olhos de Pedro brilharam com expectativa. Ana, por sua vez, revelou nervosismo. O mundo do passado estava prestes a se chocar com o presente. E a pergunta que pairava no ar era: estariam prontos para lidar com isso juntos? O carro parou na entrada da mansão e o motor silenciou, mas o coração de Ricardo continuava acelerado. Pedro parecia nervoso, botando as mãos nos cabelos em um gesto de ansiedade. Ana, ao seu lado, respirou fundo e olhou para ele, como se tentasse transmitir segurança. Ricardo se sentiu um pouco perdido. Quem seria? A porta se abriu e um homem de aparência familiar desceu do veículo, ajustando a gravata com um sorriso no rosto. Era Marcos, um amigo de longa data, alguém que compartilhava com ele a visão de sucesso, mas que também trazia consigo o peso das antigas decisões. O passado sempre tinha um jeito de ressurgir. "Ricardo, quanto tempo!" Marcos exclamou, abrindo os braços.
O abraço veio seguido de um aperto nas costas, mas Ricardo não conseguiu dividir o entusiasmo. Ele se sentia despido diante da figura vibrante do amigo, lembrando-se de velhas conversas sobre negócios que agora pareciam tão distantes. "Oi, Marcos", respondeu, tentando manter a compostura, enquanto seus olhos buscavam por Pedro, que estava mais perto de Ana agora. O garoto olhou para o pai, a preocupação visível em seu rosto. "Você não imagina quem eu trouxe para te apresentar", Marcos continuou, puxando uma mulher do veículo. Do lado do carro. Uma jovem com um semblante determinado, cabelos castanhos claros e um olhar intenso surgiu à vista. Ao seu lado estava uma mala, indicando que ela não estava ali apenas para uma visita breve. "Esta é a Clara, minha nova assistente. Ela pode ajudar com algumas estratégias nas suas empresas", disse Marcos, sem perceber a apreensão que ele havia causado em Pedro. Ricardo forçou um sorriso, mas ao perceber a tensão no ar, sua mente começou a girar. A nova assistente de Marcos poderia se tornar uma ponte entre as duas realidades de sua vida, ou um empecilho para o que ele tentava construir em casa. E o olhar de Pedro indicava que algo não estava bem. "Prazer em conhecê-lo, senhor", disse Clara, estendendo a mão. Ricardo observou-a rapidamente, tentando decifrar se ela poderia ser apenas uma peça naquela engrenagem, ou se traria à tona algum tipo de conflito que ele não queria encarar. "Clara, o prazer é meu", respondeu, segurando sua mão brevemente, sentindo que uma onda de compreensão havia se instalado entre eles. Havia algo sobre ela que poderia impactar não apenas os negócios, mas também a dinâmica familiar que estava tão frágil. Pedro, hesitante, finalmente tomou coragem e se aproximou. "Oi, Clara, sou Pedro", disse, seu tom de voz suave, mas com um brilho resoluto nos olhos. Ricardo sentiu um aperto no peito ao ver seu filho se abrir, ao mesmo tempo que a tensão pairava sobre a súbita relação. "Oi, Pedro, prazer em te conhecer", Clara respondeu, o sorriso dela capaz de iluminar qualquer ambiente. Mas algo estava diferente, e Ricardo percebeu que a atmosfera estava longe de ser confortável. Ele olhou para Ana, que se manteve em silêncio, avaliando a situação. A expressão dela misturava curiosidade e receio. A conversa seguiu, mas a mente de Ricardo estava absorta nas interações que se desenrolavam à sua frente. O que Marcos pretendia com essa aproximação? Seria uma tentativa de corroer a nova bondade que havia tomado forma em sua casa, ou uma oportunidade legítima de unir o profissional ao pessoal? A dúvida apertava seu estômago, mas a realidade era que ele não tinha muito tempo para refletir. "E então, como vão os negócios?" Marcos perguntou sinistra e casualmente, como se nada estivesse acontecendo. Enquanto Ricardo respondia, sentiu que os laços que tentava reparar em seu relacionamento com Pedro estavam sendo testados. As vozes do passado sussurravam ao fundo, e as fragilidades que ele tentava evitar pareciam estar prestes a explodir. Mas o que mais intrigava Ricardo era que no meio de tudo isso, uma verdade inegável começava a se formar. Havia uma força inesperada acontecendo entre Pedro e Clara, algo que poderia mudar tudo. O que ele realmente estava prestes a descobrir e como isso afetaria sua busca por um amor verdadeiro e inabalável. Com essa expectativa pairando no ar, a tensão aumentou. Podia-se quase escutar um aviso sussurrante. O futuro não seria o que ele pensava, e estava prestes a confrontá-lo de forma avassaladora. Ricardo respirou fundo, tentando se manter na conversa. Mas suas ideias estavam dispersas. Enquanto Marcos falava animadamente sobre os planos que tinha para o negócio, ele não conseguia se livrar da sensação de que tudo aquilo era uma fachada. O brilho nos olhos de Pedro ao olhar para Clara não passava despercebido. Havia algo especial ali que o garoto não tentava esconder, e aquilo aterrorizava Ricardo. "Você tem que ver as novas estratégias que desenvolvemos", Marcos exclamou, descrente da tempestade que se formava silenciosamente. "Clara é incrível, ela tem uma visão jovem que pode te ajudar a crescer muito mais no mercado." "É mesmo? Que legal", respondeu Ricardo, forçando um entusiasmo que mal lhe cabia. Seu olhar buscava Ana, ela percebeu o desespero e sorriu de volta, mas era um sorriso cheio de nuances de preocupação. Não sabia como reagir a tudo aquilo. Preferia estar longe, longe da pressão, longe daquele encontro. "Pedro, você não está animado para conhecer um pouco da Clara? Ela pode ser uma grande amiga", Marcos insistiu, tentando facilitar o clima pesado.
Mas Pedro, olhando para o chão, apenas balançou a cabeça, como que recentemente atingido por uma revelação. Eu acho que deve ser legal, sim, disse o garoto, mas a hesitação em sua voz era um aviso. Ana, percebendo a mudança no tom do filho, decidiu intervir, antes que as coisas saíssem totalmente do controle. Clara, e você? O que você gostaria de fazer enquanto está aqui? Alguma ideia? Ana perguntou, com um tom que buscava trazer leveza à tensão crescente. Clara, por sua vez, sorriu nervosa, mas sua confiança rapidamente voltou. Oh, eu adoro conhecer novos lugares. Posso até ajudar Pedro com a escola se ele quiser. Sou ótima em matemática, respondeu, e os olhos de Pedro brilharam levemente por um instante. Para Ricardo, aquilo foi um cortante lembrete do quanto ele tinha se afastado do filho, um simples ato de bondade que falava mais do que ele gostaria de admitir. Mateus também ama matemática, comentou Ana, tentando dar um ar positivo à conversa. Mas o alvoroço interno de Ricardo não se aquietava. Ele sentia que a vida estava mudando diante de seus olhos e a transformação o deixava inquieto. Os minutos passaram e uma conversa amigável tentava se desenrolar, mas a cada riso ou troca de olhares cúmplices entre Clara e Pedro, uma pitada de ciúmes se misturava com a necessidade de proteção que Ricardo sentia. Como um pai, seu instinto era proteger o filho, mas ao mesmo tempo perceber que Pedro estava se abrindo para novas amizades o deixava impotente. No fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Estaria Pedro buscando em Clara algo que ele sentia falta de mim? A resposta o fazia se sentir encolhido, e ele sabia que precisaria lidar com isso. Mas como? Ricardo, e a promoção que você estava esperando, como está isso? Marcos disse, aparentemente alheio à construção da tensão. Era o que ele precisava, um desvio. Ricardo aproveitou a oportunidade para se focar em um assunto mais neutro. Ah, isso, está em andamento, ainda sem novidades concretas, respondeu, sentindo-se um tanto aliviado. Mas, enquanto falava, notou Clara observá-lo diretamente. Seus olhos pareciam entender mais do que palavras poderiam expressar. Havia uma empatia ali, mas era sua vida que estava sendo desnudada. Isso é ótimo, Ricardo. A vida é feita de ciclos. Um dia estamos em alta, no outro, quem sabe? Marcos começou a filosofar, mas Ricardo interrompeu. Exatamente, Marcos. O importante é que estamos todos juntos nisso. E o que realmente importa é a família. A palavra família escapou de seus lábios com um peso que ecoou no ambiente, fazendo todos olharem para ele. Pedro sorriu, um sorriso tímido, mas de compreensão. Ana apertou sua mão levemente, e Ricardo percebeu que a força que sua família tinha era maior do que todas as incertezas que surgiam. Mas o que fazer quando você percebe que o que você idealizou há anos começa a mudar diante de seus olhos? Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que não poderia deixar a oportunidade de Pedro viver essas novas experiências passar. E quando um novo olhar se cruzou entre Clara e Pedro, o desconforto tornou-se palpável. O que significava isso para eles? Aonde isso levaria? A noite seguia silenciosa, as estrelas observando os dramas humanos se desenrolando ali. Mas a história estava apenas começando a tomar forma, e o próximo ato revelaria muito mais. Ricardo apenas conseguia pensar que a luta pela unidade familiar não estava longe de se intensificar, e ele precisaria estar preparado para enfrentar o que estava por vir. Ricardo olhou pela janela, tentando processar tudo o que estava acontecendo. O céu estrelado parecia tão distante de suas preocupações. Ele precisava de respostas, de algo que o fizesse sentir que ainda estava no controle da situação. Mas o sorriso nos rostos de Clara e Pedro e os momentos compartilhados entre eles só faziam sua angústia aumentar. O vazio que se formava no peito não era apenas sobre Clara, mas sobre a relação que estava se distanciando com seu filho. A vida realmente é feita de ciclos, não é? Ricardo murmurou para si mesmo. Ana, percebendo a inquietação do marido, aproximou-se. Está tudo bem, amor. Você parece distante. Havia preocupação em sua voz, e ele sabia que não estava sendo justo com ela, mas não conseguia se abrir.
Ele forçou um sorriso, mas sentia que não era o suficiente para tranquilizá-la. É só muito acontecendo. Pedro parece tão conectado a ela. O peso das palavras pairou no ar. Ana piscou, entendendo a profundidade do que estava sendo dito. O que eu faço, Ana? O que acontece se isso evoluir para algo mais? Às vezes é mais sobre confiar. Deixe-o viver as experiências dele. O fato de que Clara está aqui significa que ele já está se abrindo para o mundo. A resposta de Ana foi uma mistura de calma e encorajamento, mas para Ricardo isso era difícil de aceitar. Ele queria estar presente, ser o farol na vida dos filhos e proteger Pedro de qualquer decepção. O jantar continuava, cheio de risadas e conversas alegres, mas tudo o que ele ouvia parecia distante, como se estivesse ouvindo através de uma cortina de névoa. Quando Marcos começou a falar sobre uma nova estratégia de vendas que Clara havia sugerido, Ricardo se sentiu um pouco sufocado. Ele queria gritar que aquilo não importava, que o que mais importava era o bem-estar da família. Em um impulso, levantou-se. "Desculpem, preciso de um momento", disse, não esperando resposta. Caminhou até o jardim, onde o ar fresco o atingiu como um bálsamo. Ele respirou fundo, sentindo a brisa na pele. A visão do céu estrelado o lembrou de sua juventude, dos momentos em que ele se sentia mais próximo de Pedro. "Ei, pai!" A voz de Pedro ressoou atrás dele, e Ricardo se virou. O garoto se aproximou, uma expressão de curiosidade no rosto. "Estava tudo bem aí dentro?" "Estava sim. Só precisei de um ar fresco", mentiu. Mas Pedro parecia perceber algo, um leve rastro de tensão que não o abandonava. "E você, conhecendo melhor a Clara?" "Ela é legal, pai." O tom de Pedro era sincero, mas havia algo mais em seus olhos. "Ela me ajuda com as matérias e não é só isso. Estou gostando de passar tempo com ela." As palavras dele eram um soco no estômago de Ricardo. O garoto não estava apenas se divertindo, havia algo mais profundo ali, e isso o assustava. "Só tome cuidado, tá bom?" A intenção soava paternal, mas ele sabia que isso poderia fazer mais mal do que bem. Ricardo tentava impor limites, e sentia que por culpa disso estava se afastando ainda mais de Pedro. "Cuidar de mim? Como se eu não soubesse me cuidar." O tom de desaforo da criança foi um eco do que Ricardo sentia dentro de si. Ele ia querer proteger, mas precisava reconhecer que Pedro estava crescendo, vivendo. A vida não era mais apenas sobre eles. Um silêncio pesado se instalou entre eles. E enquanto Ricardo tentava encontrar as palavras certas, o olhar de Pedro desceu até o chão. O filho parecia triste, um traço de confusão. "Às vezes, eu só queria que você visse que estou crescendo. Não preciso que você me proteja o tempo todo." O tom de desaforo da criança foi um eco do que Ricardo sentia dentro de si. Ele ia querer proteger, mas precisava reconhecer que Pedro estava crescendo, vivendo. A vida não era mais apenas sobre eles. Um silêncio pesado se instalou entre eles, e enquanto Ricardo tentava encontrar as palavras certas, o olhar de Pedro desceu até o chão. O filho parecia triste, um traço de confusão. "Às vezes, eu só queria que você visse que estou crescendo. Não preciso que você me proteja o tempo todo." O aborto do diálogo estava claro. Ricardo nada conseguiu dizer, entre a ira e a compreensão do que seu filho estava tentando expressar. Mas isso não era só sobre proteger, era sobre abrir mão. Ansiando por respostas, não pôde evitar dizer: "Nós sempre estaremos juntos, Pedro, mesmo que a vida mude. Você é meu filho." Então, uma ideia começou a tomar forma na sua mente. E se Clara representasse não apenas a mudança, mas uma nova conexão que poderia ser benéfica para Pedro? Quem sabia? Isso poderia ser seu caminho para reconquistar o garoto. Mas aquela possibilidade deixou Ricardo ainda mais inquieto. O que aconteceria se a amizade dele se transformasse em algo mais? Ele voltou ao interior, seus pensamentos ecoando na mente sem descanso. Quando entrou na sala novamente, Clara e Pedro estavam rindo casual da invenção que o garoto havia trazido da escola. A imagem de felicidade fez seu coração apertar. Ele sabia que precisava agir, mas como? E era aí que mais perguntas surgiam. Afinal, ele estava preparado para abrir mão do que sempre conheceu e permitir que esse novo laço se desenvolvesse?
Ricardo respirou fundo mais uma vez, sentindo que as coisas estavam apenas começando a quedar-se em um tumulto ainda mais intenso. E no fundo de sua alma, um novo temor começou a se formar. Poderia Clara ser a chave para a paz ou o abismo entre ele e Pedro? A resposta estava mais próxima do que imaginava. Ricardo sentou-se no sofá, os olhos fixos em Pedro e Clara, que estavam tão envolvidos em seu mundo. A conexão entre eles era palpável, e era como se um furo se abrisse dentro dele, drenando o que lhe restava de tranquilidade. Ele se esforçou para se misturar à alegria deles, mas tudo o que conseguiu foi um sorriso forçado, uma máscara que não cobria o turbilhão dentro de sua mente. A conversa continuava leve, recheada de piadas e risadas enquanto a música suave ecoava ao fundo. Pedro falava entusiasmado sobre uma apresentação que tinha na escola, gesticulando animado. Clara, com o olhar genuinamente interessado, fazia perguntas, incentivando-o ainda mais. O orgulho que deveria sentir pelo filho se transformava em um nó no peito. Ele queria ser parte da alegria, mas o cenário parecia cada vez mais distante, como um espectador em uma peça que não entendia. Muitos pais gostariam de estar no meu lugar, pensou Ricardo, mas isso não fazia a dor diminuir. Ele se levanta novamente sem pensar. Caminhar até a cozinha parecia um respiro necessário. Ana estava lá, preparando um lanche light para todos. Ela notou a expressão preocupada no rosto do marido e não hesitou em perguntar. "O que está acontecendo, Ricardo? Você parece mais preocupado do que nunca." "É Pedro, a Clara. Eu não sei se isso é bom ou ruim." Ricardo desabafou, sua voz quase um sussurro. Ele sentiu um peso arrastando suas palavras, uma confissão angustiante. E se ele se apegar a ela? E se eu perder cada vez mais o contato com ele? Ana parou, limpando as mãos no pano de prato, e virou-se inteiramente para o marido. "E se isso for uma oportunidade, Ricardo? O que você tem a perder ao permitir que eles se aproximem? Você não pode proteger o Pedro de tudo. Você sabe, um pai também deve deixar o filho se arriscar." Ricardo balançou a cabeça, sua mente girando com a possibilidade. Mas era isso que Fernando e outros pais sempre diziam, não era? Soltar as amarras. Ele queria ser compreensivo, mas algo dentro dele gritava para evitar a dor que ele mesmo havia vivido na infância, a sensação de abandono. "O que eu vou fazer se ele se machucar?" Sua voz era quase um sussurro de desespero. Ana se aproximou, olhando nos olhos dele. "Todos nós nos machucamos, amor. Faz parte do crescimento. A questão é se você vai estar lá para apoiá-lo ou se vai deixar essa barreira crescer ainda mais." Ricardo não respondeu. Suas dúvidas fervilhavam como um vulcão prestes a entrar em erupção. De volta à sala, Pedro e Clara estavam agora falando sobre viagens, sonhos, como se o mundo fosse um lugar repleto de possibilidades mágicas. E em vez de sentir alegria por ver o filho explorando sua arte de viver, Ricardo sentiu um aperto no coração. Ele queria entrar naquela conversa, compartilhar suas esperanças e medos. Mas como fazer isso sem se parecer com um pai possessivo? De repente, seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Marcos, o melhor amigo. "Vamos conversar. Preciso de você." As palavras invadiram sua mente como uma tempestade que trazia novas complicações à realidade que já parecia complicada. O que ele poderia querer a essa hora? O tom da mensagem parecia urgente. O filho olhava para ele agora, uma expressão curiosa no rosto, quebrando a linha de pensamento de Ricardo. "Pai, você vai ficar por aqui? Quer saber do que estamos falando?" A inocência nas palavras de Pedro foi como um lembrete doloroso do laço que estava em jogo. Ricardo hesitou. Não sabia se deveria se intrometer ou deixar os dois continuarem naquele momento descontraído. Então, um impulso. Ele se virou para Pedro, cruzou os braços e tomou fôlego. "Diga-me então, qual foi a parte mais interessante da sua conversa?" Mal sabia ele que aquela pergunta poderia abrir a porta para uma revelação inesperada. Pedro sorriu e sua empolgação tomou conta do ambiente. "A gente estava pensando em viajar para a praia no feriado. Clara diz que nunca viu o mar, e eu quero que ela veja." A confissão do garoto acendeu algo dentro de Ricardo.
Poderia isso ser uma oportunidade de conexão? Abrir-se para essa aventura? Mas imediatamente a dúvida apareceu. E se Pedro se afastasse ainda mais? O que era essa relação que estava se formando entre eles? Ricardo olhou para Clara, capturando seu olhar alegre e esperançoso. O burburinho de emoções o envolveu como um abraço apertado e nervoso ao mesmo tempo. Ele precisava decidir. Estava ele pronto para soltar mais um pouco? Então, as portas da incerteza se abriram e os questionamentos começaram a girar na sua cabeça. O que aconteceria se, ao invés de se afastar, ele se aproximasse? Os olhos de Clara, o brilho na fala de Pedro, era como se ele estivesse às portas de um novo capítulo, mas sem saber se estava preparado para virá-lo. Ricardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se espelhavam na sua mente. O brilho nos olhos de Pedro era como um farol em meio à tempestade que ele vivia internamente. Viajando para a praia, com Clara ao seu lado, sua vontade de proteger o filho se confrontava com uma nova esperança. Mas teria coragem de ser aquele pai mais próximo, mais presente? Eu acho uma ótima ideia. Ricardo começou, a voz tremendo um pouco. Ir à praia seria incrível, Pedro. Talvez eu também possa ir. O que você acha disso? Planejarmos juntos? Ele se forçou a sorrir, mas aquele sorriso tinha um gosto agridoce. Pedro arregalou os olhos, parecendo surpreso, mas logo um sorriso largo brotou em seu rosto. Sério, pai? Isso vai ser ótimo! Podemos alugar pranchas de surf e fazer castelos de areia. Clara assentiu, cheia de entusiasmo. E eu quero ver o pôr do sol. Nunca vi um igual. A empolgação deles o envolveu e, por um momento, todas as nuvens que pairavam sobre sua cabeça se dissiparam. Ricardo sentou-se na beirada do sofá, sentindo a energia vibrante da conversa tomar conta do ambiente. Eu me lembro da primeira vez que vi o mar. É realmente mágico. A memória o levou de volta à sua infância, quando a luz do sol refletia nas ondas e as risadas ecoavam pelo ar. Em meio a esse calor nostálgico, ele sentiu um pequeno fio de conexão com o filho. Ana apareceu na sala, atraída pela animação. Sobre o que vocês estão falando? Já decidiram a programação das férias? A expressão dela misturava surpresa e alegria. Vamos para a praia, Pedro informou, quase pulando de felicidade. Vai ser fantástico, mamãe. Ela sorriu. Que ideia maravilhosa! E claro que vocês vão adorar. A praia é um lugar especial para criar memórias. Mas, no fundo, Ricardo não conseguia afastar a preocupação. O que ele estava prestes a permitir? O que aconteceria se a amizade entre Pedro e Clara se tornasse um laço ainda mais forte? Ele precisava enfrentar seu medo. Talvez todos nós possamos ir juntos. Isso seria divertido, não acha? Ricardo sugeriu, observando as reações de Ana e das crianças. Sim, perfeito! Clara exclamou, com os olhos brilhando. Mas, conforme as risadas e os planos tomavam forma, o telefone de Ricardo vibrou novamente. Era Marcos. Já estou na porta. Precisamos conversar agora. É importante. Sem querer interromper o momento, Ricardo hesitou, mas a urgência na mensagem foi como uma descarga elétrica. Desculpem, pessoal, não posso ignorar isso, disse levantando-se rapidamente. O sentimento de culpa o atingiu ao deixar a energia alegre da conversa para trás. Vou só atender um rapidinho. Ao sair, o coração batia frenético no peito. Enquanto caminhava em direção à porta, um misto de ansiedade e expectativa corria em suas veias. O que quer Marcos quisesse falar, ele sabia que não teria tempo para digerir as emoções que estavam borbulhando em casa. Assim que atravessou a porta, a luz do sol o envolveu. Sentia como se as ondas da agitação interna cresciam e fossem levá-lo para um lugar desconhecido. O que seria tão urgente? E enquanto isso, o que realmente estava em jogo ali dentro? Ricardo encontrou Marcos logo na entrada. O rosto do amigo não escondia a gravidade. Ele respirou fundo e olhou nos olhos de Ricardo. Você não vai acreditar no que eu descobri, e isso pode mudar tudo. Nesse instante, o mundo de Ricardo pareceu parar. A praia, as risadas de Pedro e Clara, tudo parecia distante, enquanto um novo mistério se desenrolava diante dele. O que teriam descoberto que poderia afetar sua vida? De maneira tão intensa?
Ricardo sentiu um frio na barriga. As palavras de Marcos ressoavam em sua mente como um eco distante e ameaçador. Mudar tudo? O que isso significava? O tom de voz do amigo carregava um peso que ele não conseguia ignorar. Do que você está falando, Marcos? Que descoberta é essa? Ricardo perguntou, a voz tensa. A luz da tarde criava um contraste com a sombra que se formava sobre os dois, acentuando a seriedade do momento. Marcos hesitou por um segundo, olhando ao redor como se quisesse se certificar de que ninguém estava ouvindo. O gesto despertou ainda mais a ansiedade de Ricardo. Lembra da Clara, a nova empregada da sua casa? Tem uma ligação com você que você nem imagina. O coração de Ricardo disparou. Clara, com seus sorrisos cheios de vida, e agora essa revelação? O que poderia haver de tão significativo entre ele e a jovem que entrara em sua vida de forma tão inesperada? Do que se trata? Fala logo! Ele exclamou, não conseguindo ocultar o receio na voz. Marcos respirou fundo e começou a explicar. Fui até a casa dela, precisava resolver uma situação com a mudança dos pais. E, sem querer, acabei escutando uma conversa entre ela e a avó. Descobri que Clara não é só uma funcionária. Ela é sua. A voz de Marcos sumiu, mas o olhar de horror em seu rosto foi suficiente para que Ricardo juntasse as peças. Tudo girava em torno de uma verdade que ele não podia aceitar. Sua... o quê? Ele forçou a pergunta para fora, cada sílaba pesando mais que as anteriores. Ela é sua filha. O que pode fazer dessa história algo muito mais complicado do que você imagina, Ricardo? Marcos lançou, as palavras impactando o peito de Ricardo como um soco inesperado. A revelação atirou Ricardo para um abismo de emoções. A respiração ficou difícil e ele se apoiou em uma das paredes próximas. Não, isso não pode ser verdade, ele murmurou, a mente tentando negar aquilo. Marcos negou com a cabeça. Eu sei que é chocante, mas você precisa considerar a possibilidade. Ela e Pedro, pode haver um laço que você ainda não percebeu. E se você não agir rápido, pode perder essa chance de conhecê-la, de entender o que isso significa. Um turbilhão de sentimentos invadiu o coração de Ricardo, dor, medo e uma centelha de esperança. Mas o que fazer com essa revelação? Como se aproximar de Clara sem criar uma bagunça ainda maior? Sua mente girava entre o desejo de descobrir a verdade e o receio das consequências. Precisamos conversar mais sobre isso. Não posso voltar para casa sem entender tudo, disse Ricardo, sentindo que cada palavra era uma corda sendo puxada, ligando-se a uma parte de sua vida que ele não conhecia. Marcos assentiu. Eu tenho algumas informações que podem ajudar você. Mas antes de seguir adiante, você precisa estar preparado, Ricardo. Essa descoberta pode mexer com seu mundo de um jeito que você não esperava. Ricardo fechou os olhos por um instante. As risadas de Pedro e Clara ainda ecoavam em sua cabeça, tão próximas e, ao mesmo tempo, tão distantes. O que mais ele desconhecia sobre sua própria família? Quando abriu os olhos, a determinação começou a surgir. Então vamos, não posso mais adiar isso. Com isso, a conversa entre os dois se aprofundou, enquanto Ricardo sentia que cada momento que passava o afastava da praia, do riso das crianças e da paz que estava prestes a perder. O que essa revelação significaria para ele, para sua relação com Pedro e agora com Clara? Ao mesmo tempo em que um novo mundo se abria à sua frente, uma pergunta crucial perseguia sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade? Ricardo olhou fundo nos olhos de Marcos, buscando alguma resposta que pudesse acalmar a tempestade de emoções que o assolava. O amigo parecia mais ansioso que ele, e isso só aumentava sua inquietação. O que você descobriu mais sobre ela? A voz de Ricardo tremia, mas ele tentou mostrar firmeza. Marcos respirou fundo e, em um tom mais controlado, começou a falar. Clara tem uma história complicada. A avó dela, Dona Rita, sempre falou sobre o pai dela como se ele fosse alguém importante. Nunca consegui descobrir quem ele realmente era, mas a maneira como ela fala, há um mistério. E eu suspeito que esse mistério envolva você. Ricardo sentiu a cabeça girar. Ele mal conhecia Clara, mas a ideia de que havia um passado entre eles o deixava angustiado. Por que ela nunca me disse nada? Por que a avó escondeu isso? Ele questionou, a frustração crescendo.
Talvez porque ela mesma não saiba. Dona Rita não parece ser a type que revela segredos à toa. Pode ser que Clara tenha sido criada sem saber a verdade sobre seu pai. Marcos explicou, olhando para o chão. E isso pode deixá-la vulnerável. A palavra vulnerável ecoou na mente de Ricardo, e a preocupação por Clara começou a se misturar com sua própria confusão. Ele se lembrava dos momentos em que a via, como ela interagia com Pedro, sempre atenta, sempre generosa. Agora tudo fazia sentido, as risadas compartilhadas, o brilho nos olhos dela. O que ele poderia perder se não a procurasse? Estou perdendo tempo, murmurou Ricardo, começando a andar de um lado para o outro. Espera, não seja precipitado. Se você decidir abordá-la, faça com cuidado. Essa revelação pode ser um abalo emocional para ela. Marcos alertou, mas a determinação no olhar de Ricardo estava clara. Eu não posso ignorar isso. Ela é minha filha, Marcos. Não posso continuar com a vida como se nada estivesse acontecendo. Ele parou de andar, a paixão nas palavras o fazendo sentir-se alerta e vulnerável ao mesmo tempo. Vou falar com Clara hoje. Marcos assentiu, ainda preocupado. Mas você também precisa se preparar para a reação dela. Isso pode ser muito. Ela pode não acreditar ou reagir de uma forma que você não imagina. Não importa, disse Ricardo, com um tom de firmeza que nem ele conhecia. Saber é a única maneira de começar de verdade. Se eu a perder, não vou conseguir lidar com isso. Quando Ricardo se virou para sair, Marcos o chamou de volta. Ricardo, lembre-se, isso não diz respeito apenas a você. Há muitas vidas em jogo, não só a sua, mas a dela e a de Pedro. As palavras de Marcos balançavam na cabeça de Ricardo enquanto ele saía. Pedro? Como seria para seu filho saber que tinha uma irmã? E mais ainda, como Clara reagiria a isso? O peso da paternidade caiu sobre ele como uma tempestade prestes a eclodir. Ricardo decidiu que iria para casa. Precisava encontrar Clara, dizer a ela o que descobrira e, quem sabe, construir um novo capítulo para a vida deles. Mas uma pergunta crucial se formou em sua mente. Clara está pronta para tudo isso? O caminho de volta parecia mais longo do que nunca. Cada passo o levava em direção ao desconhecido, e um frio na barriga o acompanhava, misturando excitação e medo. Quando finalmente chegou em casa, encontrou Clara sentada à mesa, sorridente enquanto brincava com Pedro. A cena era tão familiar, tão normal, mas o significado dela tinha mudado drasticamente em poucos minutos. Ricardo respirou fundo, prendendo a atenção para o que estava prestes a dizer. Havia muito a revelar, e agora, mais do que nunca, seu coração estava em jogo. Nunca houve um momento como este. O que acontecerá a seguir definirá não só sua relação com Clara, mas a vida de toda a família. E quando ele a olhou nos olhos, sentiu que estava prestes a desvendar um segredo guardado por anos. Mas como seria esse novo laço que os uniria? Clara levantou a cabeça, e o que ele viu fez seu coração acelerar. Ela também conhecia um pedaço daquela verdade. E assim, as revelações estavam apenas começando. Ricardo ficou parado na entrada da cozinha, um turbilhão de sentimentos na mente. O sorriso de Clara e a empolgação de Pedro eram tão vibrantes, mas agora pareciam um eco de um passado que ele mal conhecia. Clara olhou para ele, e o brilho nos olhos dela parecia saber que algo importante estava prestes a acontecer. "Oi, pai, estávamos falando sobre a viagem para a praia", Pedro disse, com um entusiasmo que fez a pressão no peito de Ricardo aumentar. Ele respirou fundo, sentindo que esta era uma oportunidade de se conectar, mas a verdade pesada que carregava o impedia de aproveitar o momento. "Clara, você pode me ajudar um instante?" Ricardo pediu, tentando soar calmo, mas sua voz beitrou sua ansiedade. Clara olhou para Pedro, que imediatamente percebeu a mudança no clima. "Claro, o que você precisa?" A forma como Ricardo a observou enquanto ela se levantava despertou uma dúvida profunda. Ele pensava em como poderia se aproximar dela sem causar um choque. A cada passo que ela dava em direção a ele, o coração de Ricardo pulsava mais rápido. "Podemos falar a sós?" ele questionou, gesticulando para uma sala ao lado. Clara hesitou, ainda sorrindo. Mas então assentiu, caminhando com ele até o cômodo vazio.
Uma vez lá, ele fechou a porta e a tensão na sala aumentou. Clara, eu preciso te contar algo muito sério, ele começou, a voz tremendo. Como explicar a descoberta que acabara de fazer? Eu soube que você é minha filha. O silêncio foi ensurdecedor. O olhar de Clara mudou, um misto de surpresa e confusão gravado em seu rosto. Ela parecia procurar por palavras, mas, em vez disso, uma onda de emoções transpareceu em sua expressão. O que você está dizendo? Aclarando a garganta, Ricardo se lembrou de tudo que Marcos havia lhe contado e as revelações que não podiam mais ser ignoradas. Marcos descobriu a verdade sobre você e, bem, não é fácil, mas eu sou seu pai. Clara piscou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Você está dizendo que eu sou sua filha? Mas por que isso nunca foi dito antes? Ela parecia se manter firme, mas sua vulnerabilidade era evidente. As palavras da avó de Clara ecoavam na mente de Ricardo, e ele percebeu que essa verdade carregava um peso que afetaria não apenas a vida dele, mas também a de todos ao seu redor. Clara, eu não sabia, não soube da sua existência até agora. E eu sinto muito por tudo isso, pelas perguntas sem respostas na sua vida. Eu não sabia quem meu pai era, ela sussurrou, uma mistura de dor e alívio atravessando seu olhar. Isso muda tudo. Ricardo deu um passo à frente, seu coração compungido por todo o sofrimento que Clara poderia ter enfrentado. Ele queria segurar a mão dela, mas estava ciente do abismo emocional que isso poderia abrir. Eu quero estar aqui para você, disse ele. A sinceridade em suas palavras ecoando na sala. Para te conhecer, para construir um relacionamento. O olhar de Clara foi de desconfiança, mas havia uma centelha de esperança ali também. Eu só não sei como isso vai funcionar. Você tem um filho, e eu sou apenas eu. Você não é apenas nada, Ricardo interrompeu, a voz firme. Você é minha filha, e a partir desse momento, isso é o que importa. Podemos descobrir isso juntos. Não quero que você sinta que está sozinha. O peso das palavras pairou enquanto Clara processava tudo. O passado dela, as memórias guardadas de Dona Rita e o desamparo por não ter uma conexão familiar começaram a se unir. Ricardo se aproximou mais, tentando transmitir conforto. Você é uma parte preciosa de mim. Eu quero fazer o que for preciso para que esse laço exista. Com Pedro, com você, como uma família. Posso e quero aprender. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas e a expressão de medo começou a se diluir. E se Pedro não aceitar? E se isso criar mais distância? Debruçaremos sobre isso. Vamos falar com ele, esclarecer, colocar todas as cartas na mesa. Ricardo afirmou, já se sentindo mais forte. Nós somos uma família e famílias lidam com as verdades, por mais difíceis que sejam. No instante, a conexão que parecia tão distante começou a se formar. Clara sorriu, tímido, mas havia um entendimento nas entrelinhas de suas palavras. Você quer tentar? Sim, vamos tentar. Ele estendeu a mão para ela, convidando-a a se juntar nesse novo caminho. Clara hesitou, mas então entrelaçou os dedos na mão de Ricardo, como se concordasse em começar essa jornada. Ao saírem da sala, Ricardo sentiu que a vida estava se tornando mais clara, mais simples. Ele finalmente entendeu que o amor poderia não apenas existir em aparências, mas na força dos laços que criamos. No final, a jornada que enfrentaram até ali se tornaria a base de uma nova vida. A relação deles não apenas se fortaleceria, mas também os uniria como uma família, precisamente como sempre deveria ter sido. E quando entraram na sala novamente, Pedro os esperava, a expressão atenta. Ricardo respirou fundo, sabendo que o próximo passo era crucial. Ele tinha que mostrar ao filho que o amor é a maior riqueza que alguém pode acumular. Pedro, precisamos conversar. Tem algo muito importante que eu e Clara precisamos te dizer. As palavras estavam prestes a mudar o destino de todos, mas agora Ricardo estava preparado. Ele entendeu que, independente de como seria essa fase, eles enfrentariam juntos, e isso era tudo o que importava. Então, estava feito. Um novo capítulo começaria ali, repleto de esperanças, desafios e, acima de tudo, amor verdadeiro.
Agora eu preciso de você. Inscreva-se imediatamente neste canal para não perder estas histórias exclusivas que te emocionam de verdade. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar que você entende o poder das histórias emocionais.